Olá pessoal, tudo bom? Então, vamos continuar com outra matéria agora. Agora a gente vai aprender um pouquinho de negação. Todas as bancas gostam dessa matéria. Essa matéria, ela é voltada, principalmente, vocês já devem ter lido no edital, falando assim, leis de Morgan. Então, na verdade, eles vão tentar te confundir, para que você olhe a lei de Morgan, nossa, que é isso? Eu não sei o que é isso. E, na verdade, isso é a negação. Então nós vamos tentar fazer uma negação, só que nós vamos por um caminho diferente. Novamente, nós vamos tentar seguir contrário à multidão. Por que eu vou seguir contrário à multidão? Porque eu sei que o examinador está olhando para ela. O examinador olha para a multidão, então você tem que seguir por caminhos contrários, ok? Para que você possa pontuar e fazer o seu diferencial, a sua classificação no concurso, ok? Então vamos lá, retomando aqui, olha, a magia de ensinar lógica. Nós vamos aprender o método Teles. Por que método Teles? Porque eu criei muitas das coisas aqui. Assim, eu criei isso aqui, não criei raciocínio lógico de jeito nenhum, mas eu criei um método diferente de se ensinar. Eu sou matemático, tá? Mas eu uso a linha do português para te ensinar o raciocínio lógico. Mas eu sou matemático. Então eu já fiz mais de 10 mil questões de concurso para descobrir um método diferente de se ensinar. E é isso que eu vou tentar passar para vocês. É um método diferente, é um método de você olhar uma questão e responder em segundos. É isso que te dá uma classificação em concurso, é você saber fazer algumas questões rapidamente, tá? É você tentar fazer da forma diferente da grande maioria. Enquanto a grande maioria vai construir tabela verdade para saber se a negação está correta, você vai bater o olho e dizer certo ou errado. Essa é a minha estratégia. Esse é o método Teles. Ok? Então, retomando aqui. Raciocínio lógico, só para relembrar, eu vou dar prática para a teoria. Nós vamos partir da prática para a teoria. Vocês vão ver, a partir das questões de concurso, vocês vão começando a entender a teoria. Raciocínio lógico é estratégico. Ok? Módulo Essência, novamente, CESP. Agora nós vamos focar no CESP, o essencial para pontuar no CESP. Foco nas questões mais importantes da banca CESP, tá? Nós vamos ver agora a negação do e, do ou e do todo, ok? Nós vamos ver a negação do e, do ou e do todo, ok? Vamos lá. Olha só, para a gente retomar aqui a ideia, olha só, eu quero, como é que eu nego uma frase? Como é que seria a negação de uma frase com e? Isso aqui é uma frase qualquer, tá? Uma frase qualquer. É como se alguém te dissesse assim, ó. Serei fiel e te darei uma BMW. Isso aqui é uma frase desse tipo aqui, ó. Uma frase ligada pelo e. Uma frase ligada pelo e. Nós vamos tentar capturar a ideia aqui. Eu vou te mostrar aqui, nós vamos capturar a ideia e com essa ideia você vai responder isso aqui, certo? Isso aqui são duas frases quaisquer, tá? Então, olha só. Para a gente retomar um pouquinho a ideia, primeiro, olha só, o que quer dizer negação? Negação é você chamar a pessoa de mentirosa, tá? Toda vez que você está chamando a pessoa de mentirosa, você está negando a frase dela. Então, olha só, digamos que seu namorado ou sua namorada fale essa frase aqui para você. Serei fiel e te darei uma BMW. Eu quero que você negue essa frase, ou seja, que você chame esta pessoa que te disse essa frase, chame essa pessoa de mentirosa. Quando é que essa pessoa vai estar mentindo? Tá? Ó, serei fiel e te darei uma BMW. Quando é que ela vai estar mentindo? Se ela for fiel, seu namorado te disse, serei fiel e te darei uma BMW. Se ela for fiel, mas ela não te deu a BMW, ela mentiu? Mentiu. Se ela te deu a BMW, mas ela não foi fiel, ela mentiu? Mentiu. Ou seja, e se ela não foi fiel e não te deu a BMW, ela mentiu?
mentiu. Quando é que ela vai estar mentindo? Vamos capturar a ideia. Quando ela não for fiel ou não der a BMW. Então, olha só, a gente só está capturando a ideia. Então, olha só, qual é o conectivo que tem aqui? E. O que você fez? Você trocou pelo ou. Então, automaticamente, aqui, gente, ó, qual é a negação do e? Ou. Aqui, olha só. Aqui está falando serei fiel. O que você falou? Não fiel. Então, o que você fez com a primeira? Negou. Então, a primeira frase eu vou negar. Aqui está falando te darei uma BMW. O que você falou? Que não vai dar a BMW. Então, você negou essa frase. Então, negou a segunda. Então, você trocou o e pelo ou e negou as duas. Ok? Trocou o e pelo ou e negou as duas. Então, aqui, ó. Então, simbolicamente, ó, o que você tem que fazer? Trocar o conectivo. No lugar do e, você vai colocar ou. E vai negar as duas frases. Certo? Agora, e se a frase fosse isso aqui, ó? Nós estamos capturando a ideia, tá? Lembrando que a gente está capturando a ideia. E se seu namorado, sua namorada, falasse assim para você, serei fiel ou te darei uma BMW. E você quer chamá-la de mentirosa. Quando é que ela vai estar mentindo? Quando ela não for fiel e não der a BMW. Tá? Porque ela, nesse caso, ó, ela falou que ela ia ser fiel ou te dar uma BMW. Lembrando que ela só vai estar mentindo se ela não fizer as duas. Por isso que eu tive que colocar não foi fiel e não deu a BMW. Então, já que você entendeu a frase, vamos capturar a ideia. No lugar do ou, você vai colocar e. E o que você fez com as duas frases aqui, ó? Você negou. Então, você vai voltar lá na frase simbolicamente. Se ele pedir para você negar uma frase com ou, qual é a negação do ou? E. E o que você vai fazer com as duas frases? Negar. Tá? Então, ó, primeira coisa, você viu que eu comecei sempre pelo conectivo? Por que eu comecei pelo conectivo? Porque ele é o mais importante na prova do CESP. Você vai focar sempre no que é mais importante. No lugar do e, você coloca o, do ou, você coloca o e. Depois você nega as duas. Já já vocês vão entender por que eu começo sempre por aqui. Sempre pelo conectivo. Ok? Então, vamos lá. Toma cuidado que essa frase aqui, esse a, ele representa qualquer frase, inclusive uma frase negativa. Se eu falar assim para você, ó, não chove e neva. Como é que você negaria essa frase? Se eu te pedisse para negar, como é que seria? No lugar do e, você coloca ou. E o que você faz com as duas frases? Você nega. Aqui está dizendo não chove. Vai ficar o quê? Chove. Aqui está dizendo que neva. Vai ficar o quê? Não neva. Pronto. Então, eu troco aqui e troco aqui. No lugar do eu, coloco ou e nego as duas. Pronto. Lembre-se que é negar. Se a frase está não chove, qual é a negação de não chove? É chove. Qual é a negação de neva? É não neva. Tá? Negação de chove, não chove, é chove. Negação de neva é não neva. Ok? Negação de neva. Então, e se aqui fosse ou? Como é que mudaria? Se aqui fosse ou, qual a negação do ou? E. Eu só trocaria pelo e e negaria as duas frases. Ok? Ficaria sempre assim. Então, olha só. Eu, toda vez que pedir para negar uma frase, você vai procurar. É para negar o quê? É o e? Aí eu troco pelo ou. É o ou? Troco pelo e. Um eu vou trocar pelo outro. Tá? E vou negar as duas frases. Sempre é assim? Sempre é assim. Tá? Só existe um caso que a gente vai ver, um caso que pode aparecer um nem. Mas isso a gente vai ver mais para frente. Agora não. Tá? Eu quero só que você saiba que a negação do e tem que ser ou e a negação do ou tem que ser e. Ok? Vamos ver um caso aqui. Ó. Isso aqui caiu no CESP. TRE
da Bahia, Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Então vamos lá. Ele quer a negação, ó, negação. A negação da proposição. O presidente é o membro mais antigo do tribunal e o corregedor é o vice-presidente. Ele está dizendo que a negação dessa frase ligada pelo E é o presidente é o membro mais novo do tribunal e... Opa, a negação do E é outro E? Não, então tá errado, acabou. É só isso. A negação do E tem que ser o quê? Aqui era para ser ou. E o que eu teria que fazer com as duas frases? Negar. Depois a gente vai ver outros casos assim. Ok? Mas no lugar do E, se ele colocar outro E, a questão já está errada. Não tem mais nada para fazer. Quantos minutos você perde aqui? Pode voltar para mim? Imagina uma pessoa que constrói a tabela verdade. Imagina aquela pessoa que fala, não, mas peraí, deixa eu construir a tabela verdade, chamar de A, chamar de B, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, falso. Você acha que essa pessoa vai perder tempo? Vai. E é isso que o examinador quer. Ele quer exatamente que essas pessoas percam tempo. Ele quer que as pessoas vá por um caminho que faça perder tempo e faça cansar a mente. Por isso que o examinador coloca na prova. Ele coloca na prova não é porque as pessoas pensam de forma rápida, é porque as pessoas pensam de forma mais complicada e de forma mais demorada. Por isso que ele coloca na prova. Mas lembrando, aqui olhou o conectivo. Se o conectivo não está certo, pronto, já acabou, está errado. Quantos minutos você demora aí? Já parou para pensar? Já parou para pensar quanto tempo você ganha em relação ao seu concorrente? Já pensou? É isso que o examinador quer. Ele quer selecionar essas pessoas que sabem pensar de forma diferente. É isso que você tem que construir. É esse diferencial que você tem que ter. Ok? Vamos voltar? Vamos ver outra questão do CESP. TRT da 17ª de analista. Negação de novo. Ó. A negação da proposição. O juiz, ele quer negação. Aí eu vou ver qual é o conectivo. O juiz determinou a libertação de um estelionatário e de um ladrão. Opa, eu já sei que tem E aqui. Qual é a negação do E? Ou. Então eu já sei que tem que aparecer ou. Vamos ver o que ele colocou. O juiz determinou a libertação de um ladrão. O juiz não determinou a libertação de um ladrão, nem. Opa, a negação do E tem que ser o quê? Ou. Então a questão está errada. Acabou. Questão do E. A negação do E tem que ser ou. Ele não fez isso, então a questão está errada. Acabou. É só isso que ele quer. Ok? É só isso que ele quer. Ele quer que você tenha rapidez de raciocínio. E esse é uma questão que você bate o olho, você já sabe que está errado. Ok? Como é que ficaria certo? Aí você pode perguntar, ah não, professor, mas como é que fica certo? Vamos lá. No lugar do E, eu colocaria o quê? Como é que ficaria certo? Vamos lá. A questão está errada, né? Mas como é que seria certo? O juiz, ele está dizendo que determinou a libertação. O que eu vou falar? Não determinou a libertação de um estelionatário ou não determinou a libertação de um ladrão, tá? Ah, professor, mas eu posso colocar aqui, eu posso omitir essa frase aqui? Posso. E depois, lá na frente, eu vou te explicar o porquê que eu posso, tá? Só que, por enquanto, eu só quero... O que eu quero que você saiba por enquanto? Eu só quero que você saiba que a negação do E tem que ser ou. Só isso. E negar as duas frases. Essa parte aqui de omitir ou não, a gente vai ver depois, mais pra frente. Primeiro, a gente tem que amadurecer um pouquinho nas ideias. A gente tem que entender um pouquinho o contexto daqui e depois eu vou começar a te ensinar algumas exceções em que eu posso eliminar. Por exemplo, eu posso omitir essa frase aqui, tá? Porque aqui seria, o juiz não determinou a libertação de um estelionatário ou não determinou a libertação de um ladrão, tá? Então, mas eu posso tirar essa parte aqui e deixar só ou de um ladrão, tá? Também estaria correto. Ok? Vamos ver uma outra questão? Caiu na prova do MDIC, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. É um ministério aqui em Brasília. Questão 3, 2014.
a negação da proposição. Vamos lá. O ideal, gente, é vocês fazerem um resumo, tá? O ideal mesmo é vocês sempre fazerem resumo, porque ele te ajuda a enxergar a questão. A Brasil Central. E o que é resumo? É você pegar a palavra aqui, ó. Brasil Central, BC. Pronto. A Brasil Central é uma das ruas mais movimentadas, ó. Isso eu já resumi. Mais movimentadas e lá o preço do aluguel é alto, tá? Olha, faça sempre o resumo, isso te ajuda a você enxergar a questão. Pode voltar para mim? Olha só, na hora que você vai fazer uma prova, se você lê uma frase grande, seu cérebro ele tem mais dificuldade de raciocinar. Então, o que você faz para ajudar seu cérebro a não se cansar? Você tem que ser amigo do seu cérebro. E o que você faz isso? Se você começa a diminuir a questão. Se você diminuir, se você resumir a questão, seu cérebro tem mais facilidade de raciocinar. E automaticamente ele se cansa menos. Ok? É isso que você tem que fazer. Aí você fala, não, mas eu estou perdendo tempo. Não. Vai por mim. Ele não está perdendo tempo. Você está ganhando tempo. Tá? Isso sim é ganhar tempo. É você fazer com que sua mente não se canse. Isso é ganhar tempo. Ou perder tempo seria se você fosse reescrever a frase inteirinha. Isso é perda de tempo. Escrever a frase inteirinha, não. Mas resumir a frase, sim, é perfeito. É estratégico você pensar assim. Faça sempre o resumo que ele te ajuda a raciocinar melhor. Ok? Vamos voltar? Olha só. Brasil Central é uma das ruas mais movimentadas e lá o preço do aluguel é alto. Opa! Qual é o conectivo que tem aqui? E. Qual a negação do E? Ou. Primeira coisa, eu vou ver se ele fez isso. Ele fez isso, ó. Ou fez. Então ele está no caminho certo, mas não quer dizer que acertou. Eu ainda não sei se ele acertou, mas ele está no caminho certo. Vamos lá, negação do E tem que ser ou. Ok? O que eu faço agora com as duas frases? Eu nego. Aqui está dizendo que a Brasil Central é uma das ruas mais movimentadas. O que eu vou falar? A Brasil Central não é uma das ruas mais movimentadas. Ou, lá está dizendo que o preço é alto. Ou o preço do aluguel não é alto. Aí eu vejo, foi isso que ele falou? A Brasil Central não é uma das ruas mais movimentadas. Ou lá o preço do aluguel não é alto. Então a questão está certa. Ok? Então a questão está certa. Agora, algumas pessoas podem ficar com dúvida do seguinte. Vocês viram que lá no outro lado estava o seguinte, lá o preço do aluguel é alto. Será que eu posso colocar embaixo, lá o preço do aluguel é baixo? O que vocês acham? Eu posso dizer, lá o preço do aluguel é baixo, eu estou negando lá o preço é alto? Será? Não. O que não é alto é baixo? Não necessariamente. Então essa questão não pode ser trocada. Tomem cuidado, a negação do alto não quer dizer que seja baixo, pode ser que seja médio. Tá? Então, nesse caso, ele tem que colocar a negação de não é alto, a negação de é alto, ele tem que falar que não é alto. Eu não posso dizer que é baixo, nem que é médio. Ok? Vou te dar um outro exemplo aqui, olha só. Vou te dar um outro exemplo de uma questão. Deixa eu voltar aqui. Vou usar esse espacinho aqui, olha só. Se eu falar o seguinte, ó. Ana é bela e João é magro. Nega para mim essa frase. Como é que seria essa frase? No lugar do eu, coloco ou. Aqui está dizendo que Ana é bela. Como é que você vai falar? Ana. Eu posso dizer que a Ana é feia? Quem não é belo é feio? Não necessariamente. Ana, aqui eu tenho que dizer que não é belo. Ana não é bela. Ou, aqui está dizendo que João é magro. Como é que eu nego João é magro? João não é magro. Ah, mas no lugar desse não é magro. Não é magro. No lugar deste não é magro, eu posso dizer que ele é gordo? Eu posso dizer isso? De jeito nenhum. Quem não é magro não quer dizer que seja gordo. No lugar da Ana não é bela, eu posso colocar feia? De jeito nenhum. Porque quem é
Quem não é belo não quer dizer que seja feio. Pode ser arrumadinho, pode ser simpático. Não necessariamente é feio. Ok? Nesse caso eu já não posso trocar. Agora, e se eu colocasse essa frase? Vou apagar aqui. E se eu colocasse essa frase aqui, ó? Se eu colocasse essa frase aqui, ó. A luz está acesa. Eu quero te mostrar que tem vezes que você pode e tem vezes que você não pode trocar. Como é que você faria a negação dessa frase? A luz, como é que você negaria? A luz não está acesa. Aqui ela está dizendo que está, eu vou dizer que não está. Eu neguei. Agora, no lugar de não estar acesa, eu posso dizer que ela está apagada? No lugar dessa frase, não está acesa? Quem não está aceso está apagado? Pode voltar para mim? A luz que não está acesa, ela está apagada? Sim. Aí eu posso trocar. Nesse caso, se eu quiser dizer que a negação de a luz está acesa, a negação é a luz está apagada, tá certo? Ah, mas e se eu quiser dizer que a luz não está acesa? Também tá certo. Os dois estão corretos, tá? Mas assim, João é alto. Eu vou dizer que a negação de João é alto é João é baixo? Não necessariamente. Se ele não é alto, não quer dizer que ele seja baixo. Então não posso. Como é que seria a negação de João é alto? João não é alto. Isso seria a negação. Ok? Então vamos lá? Aqui. Então vamos voltando para cá. Tá? Então aqui, nesse caso, a questão ficou certa, né? Porque a negação do E tem que ser ou, ele trocou e negou as duas. Brasil Central não é uma das ruas mais movimentadas e lá o preço não é alto. Foi exatamente o que ele fez aqui, questão certa. Ok? Questão 4. A negação, ó, negação da proposição. Vamos escolher os dados. Ajuda. Pedro Henrique, ó, Pedro Henrique PH. Não será eliminado. Isso aqui caiu na prova da Polícia Federal. Escrevam. Não será eliminado na investigação social. Tá? Não será eliminado na investigação social. E ele atende outros requisitos. Certo? Então, olha só. Ele quer que eu negue essa frase aqui. Primeira coisa. Ele quer que eu negue uma frase com um E. Você já sabe que a negação do E tem que ser o quê? Ou. Então, vamos ver se ele fez isso. Eu já sei que é isso. Então, eu já começo a olhar por aqui. Negação do E tem que ser ou. Aí, vamos ver o que ele falou. Estará corretamente redigida da seguinte forma. Pedro Henrique será eliminado na investigação social e... Opa, a negação do E é outro E? Não. Então, tá errado. Acabou. Ok? A negação do E não pode ser outro E. A questão está errada. Ok? Aí você fala, mas como é que seria o certo? Então vamos fazer o certo. Tá? Não atende os outros requisitos. Como é que seria o certo? No lugar do eu coloco ou. Então, ó, no lugar do eu coloco ou e nego as duas. Aqui ele está dizendo que Pedro Henrique não será eliminado. Como é que seria a negação? Seria Pedro Henrique. Aí ele está dizendo que não será. O que eu vou falar? Será eliminado. Peraí. Será eliminado na investigação social. Certo? Ou, aqui está dizendo que ele atende. Ou ele não atende aos outros requisitos. Ou ele não atende aos outros requisitos. Esse seria o correto. No lugar do eu, coloco ou e nego as duas. Esse seria a questão correta. Ok? Ok? Isso aí caiu na prova Polícia Federal, CESP. Lembrando que o CESP é para a gente julgar certo ou errado, então essa questão aqui ela está errada. Ok? Questão errada. Vamos ver uma próxima. Essa questão aqui é uma questão bem fresquinha,
agora deste ano de 2016. Essa questão agora caiu agora, foi bem recente, na prova de 2016 da FUNAI, que foi a ESAF que fez. Qual a diferença do CESP para a ESAF? No CESP, a questão é uma só. Aqui, a negação de Pedro Henrique, parará, parará, estará redigida, Pedro Henrique será... Então, isso aqui que eu tenho que julgar certo ou errado. Na questão da ESAF, eu tenho que julgar, eu tenho que procurar o gabarito. Eu vou pegar aqui e vou procurar o gabarito, certo? Então, olha só. Qual o conectivo que eu tenho aqui? Ele aqui, seja NE a abreviatura de Nordeste. Então, ele só está dizendo o que é o NE. A negação, ele já quer a negação. O Piauí faz parte do Nordeste ou o Paraná não faz parte do Nordeste. Olha, vocês nunca julguem, volta para mim, você nunca julga o sentido da frase. Você não vai ficar pensando, peraí, o Piauí faz parte de onde? Não, mas peraí, o Paraná faz parte de onde? Você não tem que pensar nisso. Raciocínio lógico é a ideia. E você não está preocupado com o sentido da frase. Você está preocupado só com o seguinte, o que ele está querendo? Ele está querendo a negação? Então você vai procurar. A negação desse é isso, eu vou negar. Pronto. Ah, mas não tem sentido. Não tem problema. Raciocínio lógico é a ideia. Tá? Como é que seria aqui? Olha só. Como é que seria agora? Como é que faria essa questão? Vou dar um tempinho para vocês fazerem. Caiu na prova da FUNAI agora. No lugar do OU, eu vou colocar qual conectivo? E, certo? Então, olha só. Se tem que aparecer o E, concordam comigo que eu já descarto a letra C. A letra C ela não é, porque aqui tem o OU. A letra B também não é, porque tem que ter o E. E aqui também não é. Automaticamente eu estou entre essas duas aqui. O D e E. Só com essa jogada aqui, se eu fosse chutar, eu teria 20% de chance de acertar. Agora, só com essa jogada aqui, eu já tenho 50% de chance. Porque, digamos assim, eu não sei a matéria, não estudei a matéria. Eu estou entre esse e esse. Então, se eu chutar, aumentou para 50% minha chance de acerto. Sem fazer isso aqui, eu tinha 20% de chance de acertar. Ok? Como é que você nega, então? Troca o E pelo o ou pelo E e nego as duas. Então, vai ficar o Piauí não faz parte, tá? Pronto. Não faz parte do Nordeste. Pronto, eu já descobri. É a letra D. Só esse aqui que fala isso. É a letra D. Pronto. Mas se eu quisesse continuar, vamos lá. O Paraná não faz parte. Lembre-se que eu tenho que trocar o ou pelo E e negar as duas. Aqui está dizendo que o Paraná não faz parte. O que eu vou falar? O Paraná faz parte. Ok? Então, o gabarito é a letra D de dado. Ok? Isso aqui caiu uma prova. Aí você pergunta, por que a ESAF? Por que a ESAF faz isso? ESAF, você acha que é uma questão da FUNAI desse jeito? Você acha que a ESAF ela faz isso porque as pessoas pontuam rapidamente? Nada disso. A ESAF era uma banca, ela é considerada bem tradicional no raciocínio lógico. Ela é bem complicada. E se ela coloca esse tipo de questão, é porque ela sabe como a grande maioria pensa. E é aí que você começa a ganhar o seu diferencial. Se você começa a fazer as questões rapidamente, você começa a ter uma habilidade, você começa a ter uma rapidez de raciocínio que as outras bancas não têm. É isso que você tem que ter. Você tem que tentar fazer algo diferente. Isso que eles querem de vocês. É isso que eles querem de todos nós. Eles querem que a gente pense diferente da grande massa. A gente se destaque em relação à grande maioria. É isso que o serviço público busca hoje em dia. Ok? É isso que é isso que eu vou tentar passar para vocês construírem o seu diferencial, construírem algo diferente para que você consiga, novamente falando, a sua classificação e realizar o seu sonho que é entrar no serviço público. É isso que a gente vai estar te ajudando aqui
eu, o Gran Cursos Online, nós estamos tentando te ajudar a você alcançar o seu sonho, ok? Obrigado. E daqui a pouco a gente continua, ok? Até mais.